E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um programa aqui do Quem Podcast, toda quinta-feira, 11h30 da noite, aqui na TVC e toda semana no canal do blog no YouTube. Por isso eu já peço para você deixar aí sua curtida, seu comentário, seu joinha, porque ajuda demais, meus amigos, ajuda demais, fortalece demais aqui o canal do blog no YouTube. E se você não se inscreveu, se inscreva. Aí é que você vai me ajudar mesmo, porque toda semana tem uma personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje, como vocês já puderam saber, mesmo sem dúvida alguma, um dos craques do futebolês. Rapaz, o homem é uma... O pessoal fala autarquia, mas eu acho que não, o homem é um fenômeno mesmo, né? Principalmente nas redes sociais, que ele tem cada tirada com a dona Bruna. Enfim, rapaz, um negócio fora de sério. Anderson Azevedo, é alegria, amigo. E a honra. Quem somos nós, né? Como diria o grande Ivan Bezerra. Das duas, uma. Ou você é doido, ou não tinha ninguém para vir. Não, já não. Então eu prefiro ficar com a segunda opção. Não, que é isso, amigo? Não, pelo amor de Deus. Que é isso, que é bom, que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui com você. A gente que já é amigo de longa data, acompanha seu trabalho de muito tempo. Acessa o seu blog, ó. Oh, rapaz. Desde quando era só ali uma paginazinha na internet e tal. Acompanho sempre que posso. E é quase que um orgasmo sentimental estar aqui com você hoje. O homem tá igual o Océlio Pereira. Océlio Pereira, contar aqui esse... Uma vez o Océlio Pereira lá diz, rapaz... Não posso não, é proibido. Eu conto depois, meus amigos, porque o negócio é... Océlio Pereira, por sinal, deve vir aqui também para conversar com a gente, ele e Alano Maia. Como diria Miguel Júnior, não brinque, não brinque com fases. Total. Né? Anderson, que alegria, meu amigo. Me diga aí, Anderson, por favor. Eu sei que hoje você faz um sucesso sem tamanho no futebolês. Não tem como, acho que o futebolês, até a gente estava brincando, falando, acho que existe uma equipe espetacular. O Danilo esteve aqui, o Jussier esteve aqui, depois vão vir tanto o Caio, quanto o Eudes, quanto o Renato também, vou entrevistar, mas... Obviamente, você hoje faz parte de um pilar que tem a equipe do futebolista, que vocês fazem um sucesso absurdo. Não é à toa que vocês são a plataforma de esporte, a maior plataforma de esportes do Nordeste, né? São mais de 500 mil de seguidores nas redes sociais. Eu acho que muito desse sucesso da equipe, eu acho que faz parte com você, Danilo, Jussier, toda a turma, o Caio, o Renato. Então, acho que para você também, eu acho que ajuda muito no seu trabalho e eu acho que principalmente nesse seu estilo, né? É, claro, não tenha dúvidas. O futebolês, ele, graças a Deus, ele é um case de sucesso hoje. E a gente começou do zero. Total. Começou do zero, praticamente. Dentro da empresa, vários estilos foram formados com o passar do tempo. E o futebolês, quando chegou para a gente, tá aqui, o projeto é esse, tem que ser feito assim, agora é com vocês. Façam do jeito que vocês sabem fazer. Então, foi assim que aconteceu. Cada qual construindo do seu jeito, da sua maneira. Eu com esse meu jeito doido de ser, de fazer. Eu sou muito verdadeiro, eu não sou um personagem. Eu sou assim no dia a dia, eu sou assim na vida real, sou assim em casa, no trabalho, aonde quer que eu esteja. E o pessoal abraçou, o pessoal gostou. Eu acho que comunicação é isso. Comunicação é você ser verdadeiro com aquilo que você faz. É você passar a informação daquilo que você queria acompanhar, do jeito que você quisesse ver. E eu sou muito assim. Eu faço aquilo de acordo com o que eu queria ver. Eu gosto das coisas muito verdadeiras, sabe? Eu não tenho muito arrudeio. Pelo fato de eu ser setorista do Fortaleza, eu tenho que passar a mão na cabeça, esconder o que está errado. Negativo, pelo contrário. Eu ia querer saber o que estava acontecendo de errado quando a situação não estivesse correta. Então, eu sempre fui assim, sempre fui muito autêntico. E eu acho que isso foi que fez com que as pessoas gostassem, porque eu não tenho carapuça, sabe? Ou para o bem, ou para o mal, gosto ou não gosto. Eu sou assim, e eu acho que é isso que faz a diferença, porque a informação... Aonde você for, Kempão, tem informação. Total, amigo. Aonde você colocar, você vai ter informação. Eu acho que o diferencial está exatamente na maneira com a qual essa informação ela é passada, entendeu? Então, quem gosta de cada estilo, procura aquilo que lhe é mais conveniente. Mas, antes, eu acho que uma das... Não menosprezando, acho que todo mundo tem um estilo, né? Todos sem exceção. Né? O Miguel Júnior tem seu estilo, Danilo Queiroz tem seu estilo, Océlio Pereira, Aloysio, enfim. Todas as equipes, Tony Mota, Marquezinho... Mas o seu estilo, assim, eu acho que agradou demais um grande público, não só torcedores do Fortaleza, né, mas muitos de outros torcedores do Ceará, Ferroviário e outros, até mesmo as pessoas que não são tão ligadas em especificamente um clube, mas que gostam do futebol, gostam do rádio. É porque existe uma autenticidade
assim, um estilo bem cearense. Vai te lascar, mas como é que tu perde um gol desse? Então, assim, esse estilo, Anderson, eu acho que acabou cativando um torcedor que realmente, às vezes, precisava ter uma voz diferente. E eu não falo a voz de protestar, a voz de se indignar, a voz de celebrar, mas uma voz assim, como é que o cara perde um gol desse? E você fala num estilo e numa forma que eu acho que agrada mesmo o povão, a massa, quem gosta de ser torcedor de futebol. Esse meu estilo de ser, porque é o seguinte, eu fui criado pelos meus avós, desde os 3 anos de idade. Menino de vó. Isso, menino de vó. Eu também fui, amigo, também. E aí minha avó, ela era de Pires Ferreira, na época não existia Pires Ferreira, era o Ipu. Boa. E meu avô é de Cascavel. Então, assim, eu cresci com o linguajar deles, entendeu? Pessoal do interior, que vem para a capital e tal. E eu meio que incorporei esse linguajar. E claro que quando você chega para trabalhar, o linguajar ele é diferente. Você está no meio de comunicação, você está numa empresa grande, então tem todo um estilo a ser seguido. E quando eu comecei lá na Band News, não só na Band News, mas também nas outras empresas, você tem que falar a linguagem coloquial correta. Então, não foi assim da noite para o dia. Eu já cheguei, já apareci, já comecei falando do meu estilo. Não, não foi assim. Eu comecei neutro, como todo mundo começa, natural. Por muitos anos escondi a minha preferência clubística. Não é que eu meio que escondi, eu não revelava, sabe? E aí, assim, eu acho o seguinte, todo mundo que está no meio do futebol, não tem como. Eu respeito a opinião de cada qual. Se você quer revelar, ok, é um direito seu. Se você não quer, também é um direito seu. Mas eu acho humanamente possível quem está envolvido no meio do futebol não ter uma preferência clubística. Não tem. Quem me conhece, desde pequeno, sabe que eu sou torcedor do Fortaleza. Na escola, meu apelido era Fortaleza. O apelido do meu pai é Fortaleza. Então, assim, não adianta esconder. Todo mundo que me acompanha sabe que eu torço Fortaleza. Então, assim, eu assumi o clube que eu torço, escancarei mesmo, chutei o balde. Porque é o seguinte, se você não falar, você é criticado tanto pelo torcedor do Fortaleza como pelo torcedor do Ceará. Total. Se você falar, pelo menos você tem uma probabilidade menor de ser esculhambado pelo torcedor do Fortaleza. Só que no meu caso, eu ainda sou também às vezes, porque, como eu disse, eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Primeiro, eu sou profissional. Segundo, eu torço Fortaleza. Não é só o torcedor que sofre, eu estou ali, eu sofro também. Ou você acha que eu quero trabalhar cobrindo meu time debaixo de peia? Como foram 8 anos naquela desgraça daquela Série C. Não queria. Não queria. Então eu tenho que chegar e dizer, olha, está errado, eu acho que é assim, 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 eu estou vendo que acontece isso, assim, assim, assim. Quem não está lá dentro não vê, não sabe como é que é, mas se passa isso, assim, assim, assim. Aí eu deixo o torcedor, eu mastigo e dou para ele, está aqui. Agora ele que vai montar a conclusão dele e vai ver o que é que está certo, o que é que está errado. Agora eu sempre deixo clara a minha opinião. E nem sempre a minha opinião ela agrada o torcedor, porque o torcedor ele tem um ouvido seletivo. Ele quer ouvir aquilo que faz bem para ele. E nem sempre eu digo isso. Nem sempre eu digo isso. Por exemplo, o Fortaleza hoje está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Quem me pergunta, você acredita que o Fortaleza vai brigar até o final? Não. Não acredito. Morro de amores. Sou louco para que chegue. Eu acho que seria se eu caísse para trás duro, no outro dia o Fortaleza campeão brasileiro morto, eu era o morto mais feliz da face da terra. Mas eu não acredito. Não acredito. Eu acho que o Fortaleza vai brigar até o final por Libertadores. Título brasileiro é outra coisa completamente diferente. Pode aparecer um Leicester da vida no Brasil? Até pode, mas é muito, muito difícil, porque você já trabalhou na federação, você já trabalhou em vários outros locais, tem contato com o pessoal da CBF. Sabe que o sistema é cruel, amigo. É muito cruel. Então, é muito difícil o Fortaleza conseguir bater com a turma de Rio-São Paulo. Muito. Quero que chegue? Quero. Acredito? Não. Não acredito. E isso acaba muitas vezes machucando o torcedor. Pô, como é que tu torce o clube e não acredita que o clube vai ser campeão? Eu sou realista. Eu trabalho com realidade. Por mais que a realidade ela me doa. Mas eu tenho que ser verdadeiro com aquilo que eu acredito. Entendeu? Eu tenho que ser convicto naquilo que eu acredito. Muitas das vezes acontece análise de lance. O José me pergunta, o que é que tu acha? Isso. Foi falta, foi pênalti, foi para cartão. Muitas vezes eu digo, cara, não foi. Para mim o Lucero se jogou. Para mim, o fulano do Fortaleza é para levar cartão. Você sente ser criticado por causa disso? Você sente? Sou. Mas não vou deixar de fazer o meu papel, de cumprir a minha função do que eu acho que aquilo que é correto, por conta disso.
Não sou. Mas também tem o contrário, né? Você também, quando você vai lá e também vai fundo também, né? E às vezes até hoje deixa esse meu lado torcedor ele aflorar um pouco mais, porque no começo, Kempão, difícil. Era difícil. Mesmo? Meu amigo, você não queira saber. Um sucesso na época da Série C. Nós vamos falar do início da sua carreira, mas fale desse aí. Você segurar o sentimento, aquela cara de velório. Total. Você chegar numa segunda-feira, no PC, depois de uma eliminação, o time eliminado em outubro, às vezes até setembro, 3 meses de programa pela frente, tu não saber o que é que tu vai falar. Aí chega no PC, tava o Manelzinho, na época o Manelzinho vivo, vizinha sala de imprensa, e entra aquela arquibancada grande que eles derrubaram hoje, o Manelzinho, ele cultivava umas plantas ali, capim santo, cidreira, para fazer chá e tal. Aí ele chegava com a mangueira de taco, sozinho. Aí ele dizia, eu vou aguar minhas bichinhas, que ela não tem culpa dessa ruma de perna de pau que tem por aqui, não. Era desse jeito. Pô, eu me lembro de alguns, Miguel Júnior, lá a turma toda, Alcélio Pereira, a Luiz, a turma toda depois, rapaz, e agora? Como é que fica? Até outubro. Mas foi um momento, obviamente, a gente vai falar da fase boa, mas já que você lembrou aí da fase ruim, para o setorista do Fortaleza, realmente foi um período mesmo de, literalmente, vacas magras, né? Cruel, foi muito cruel, porque o setorista, ele vive do clube. Tá. Se o clube não tem atividade, o setorista vai falar de quê? E aí você imagina, nesse período de janela de contratação, é praticamente 1 mês, agora foram 2, essa última, a gente só falta ficar louco. Porque contratação, você sabe que a gente não para. É um nome aqui, um nome acolá, principalmente quando é demissão de treinador. Aí é que é mesmo, graças a Deus no Fortaleza isso parou com o Vojvoda. Então você imagina, você ficar 3, 4 meses já especulando o que é que vai vir na próxima temporada, quem é que pode renovar, quem é que não vai renovar. Rapaz, é tanta da coisa. E assim, você trabalhar com uma projeção positiva, até que vai, mas você trabalhar sem projeção nenhuma, porque não tinha projeção. Qual era a projeção do Fortaleza? Era o campeonato estadual tentar brigar pelo título. Mas a situação era tão ruim que às vezes nem isso conseguia. E aí ficava naquela, se não ia para a final, não ia ter Copa do Nordeste. Se não ia ter Copa do Nordeste, era uma competição a menos. E aí já era um trabalho a menos até você conseguir esperar chegar o Campeonato Brasileiro. Tinha a Copa do Brasil, quando não era eliminado no início também, como já aconteceu nas primeiras fases. Então, assim, a gente depende muito do clube. E aí, meu amigo, hoje a gente está comendo filé. Mas o que a gente já chupou de osso, não é nem roeu, é chupou. Fale um pouco do início da carreira. Não, voltamos já. Sim. Voltamos para a gente falar, obviamente, Fortaleza da fase boa desse momento. O homem já esteve na Argentina, já fez tanta coisa. Não só a Argentina, né? Uruguai, enfim, vários. Paraguai. Estávamos lá, né? Isso, estávamos lá. O Paraguai não foi, que no Paraguai eu estava pombaiado. Quem foi o Renato. Exatamente. Mas me disseram que é porque você não queria tomar a vacina. Depois você vai ter que explicar essa conversa. Eu morro de medo de injeção. Olha aí, ó, viu? Mas vamos falar depois disso aí. Mas antes, como foi o início lá? Por que ser radialista? Tanta coisa para jornalista, tanta coisa para ser na vida. Eu jamais me imaginei sendo jornalista, jamais. Primeiro, quando eu estudava, eu queria ser professor de biologia. Minha nossa. Tentei vestibular para ciências biológicas, não passei. Aí eu estudava na época, Colégio Zenit, não existe mais, hoje é o Cristos ali no Benfica. E na época, o diretor do Cristos era o professor Freire Neto, aliás, do Zenit, era o professor Freire Neto. E o Freire Neto, ele tinha um programa de rádio na Ceará Rádio Clube. Isso. E aí eu fiz amizade... Rapadura Cultural. Rapadura Cultural. Era tanto o Rapadura Cultural como o Movimento Cultural Zenit. Eram esses 2 programas. E aí eu fiz amizade com um rapaz que trabalhava com ele. Você conhece muito bem, chamado Luiz Guilherme. Grande figura humana, Luiz Guilherme. Mora lá em Belém, cidadão. Um abraço para você, Chuchu, aonde você estiver. E aí o Luiz... A gente criou amizade e tal, conversando, a gente sempre falava de futebol. Ele repórter, trabalhava já em várias emissoras, né? Porque trabalhava, acho que na Tropical. Isso. Aí, a gente conversando e tudo, ele fazia jornalismo. Aí ele chegou para mim e disse, cara, faz jornalismo. Tu gosta, tu entende, tu sabe. Eu me tinha quantos anos nessa época? Na época, Kempão, eu tinha isso 2007, 2008. 20 anos. Era um menino. 19 para 20 anos. Show. Aí ele disse, faz. Eu fiz na FAC, tranquei, lá tem um curso, entra.
assim, sem nenhuma pretensão. Aí fiz vestibular e passei. Entrei, comecei o curso. Aí depois eu fiz amizade com outro rapaz que também trabalhava com o Freire Neto, que era o Fran Júnior. O Fran Júnior, ele apresentava exatamente o movimento cultural Zenit. Aí ele disse assim, cara, já que tu gosta, eu vou te levar para tu fazer um programa comigo. Aí a gente vai ver como é que tu sai. Se tu for bem, eu falo com o Freire Neto e aí tu fica indo. Beleza. Fui. Gostou. Comecei a ir. Aí pronto, aí eu comecei a trabalhar junto com o Freire Neto, junto com o Luiz Guilherme e junto com o Fran Júnior. Éramos nós 4. Fazíamos a produção do programa e tal. Aí nisso começou aí. Antes de ir para o Zenit, eu terminei o meu ensino médio no Pia Marta, lá no Montese. E o professor Luiz Eduardo, da Verdes Mares e tal, foi meu professor no Pia Marta, de História. Isso. Então, quem me deu o primeiro start em rádio foi o Luiz Eduardo. E aí eu fiz a faculdade, tive o prazer de iniciar a faculdade já trabalhando no meio. Isso ajuda muito. O que facilitou muito para mim. E o Luiz Eduardo, ele era plantonista lá na Ceará Rádio Clube. Isso. Então existia o programa do Freire Neto, em paralelo à equipe de esportes. E o Luiz Eduardo saiu da Ceará Rádio Clube, se não me engano, foi para ir para Verdes Mares ou foi para fazer outro projeto. E me chamou para ir para lá. Ele disse, olha, eu estou saindo, quer ir para clube? Como plantonista. Eu disse, quero. Aí fui. Comecei como plantonista. Você começou então como plantonista? Como plantonista na Ceará Rádio Clube, 2008. A equipe tinha Carlos Fred, Miguel Messias, Carlos Gomes, Mendonça Filho. Essa galera todinha que estava lá. Aí comecei em 2008 como plantonista. Eu, nessa carreira de plantonista, eu meio que, na época, já conhecia o Kilmer, mas a gente ainda não tinha contato. E a gente é muito parecido, gosta de colecionar camisa, mas tem umas manias que eu não tenho não, tá? Deixando bem claro. E aí, viajar 3 dias de ônibus, por exemplo. E eu fui crescendo essa história de ser repórter, de querer ser repórter, de trabalhar em campo. Porque eu já estava saturado de estar dentro de estúdio, sabe? Sim. Você fica sempre dentro de estúdio, é o primeiro a chegar, o último a sair e tal. E aí eu tinha pedido, na época, ao Carlos Gomes, para cobrir um jogo do Guarani de Sobral. Aqui? O jogo aqui? Sim, Fortaleza e Guarani de Sobral, pela Série C. Porque a minha avó, como eu te falei, ela é do Ipu. Então, eu tenho um apreço muito grande pela região norte. E tenho vários parentes em Sobral. Então, eu sou apaixonado pelo Guarani. Sou louco pelo Guarani de Sobral. Tanto é que eu tenho um primo que, antes de começar nessa carreira de jornalista, eu jogava videogame na locadora com ele e a gente ficava narrando, fazendo conta que era equipe de rádio, narrando na locadora e tal. O pessoal ficava vendo, chamava a gente de doido e tal. Bem interessante. E a família dele é de Quixadá. Aí a gente tinha essa rivalidade. Eu era o Guarani e ele era o Quixadá. Nessa brincadeira. Aí eu fui pedir. Eu digo, olha, quando for o jogo Fortaleza e Guarani, deixa eu ser o repórter do Guarani. Na época o repórter era o Dionis Cavalcante. Um abraço pro Dionis também. E aí o Dionis foi, não, cara, vá, que é isso, pode ir. Aí foi a minha primeira experiência como repórter. Se eu não me engano, era o Nod Nogueira, como repórter do Fortaleza, e eu fiquei como repórter do Guarani. Aí esse jogo foi no PV, Série C. Depois a gente foi na final da Série D, daquele campeonato brasileiro que o Guarani foi campeão, a gente foi cobrir lá em loco. Também fui repórter que cobri o Guarani de Sobral lá. Na final. Isso, Miguel Messias narrando, eu e Dionis Cavalcante como repórteres lá no Junco, em Sobral. Que maravilha. E aí, pronto, foi aí que eu comecei a ver, não, é isso que eu quero ser repórter, eu quero ser setorista. Mas eu jamais imaginei ser setorista do Fortaleza, sabe? Era uma coisa que eu sempre sonhava, mas assim, não foi planejado. Entendi. Sabe? Caiu, apareceu, foi exatamente quando eu estava na Rádio Assunção. A equipe da Rádio Clube terminou, né? Isso. Acabou. Aí eu fui para F5 FM, depois fui para FM 92, onde eu trabalhei com o Lúcio Filho. A gente estava falando aqui em off. Era Tropical? Na época não era mais Tropical, já tinha tirado o nome Tropical, era 92,9, lá do Grupo Cidade. Isso.
E aí depois eu fui para a Rádio Assunção. Eu e o Sérgio Silva. Isso. A gente tinha um programa lá chamado Assunção Esporte Clube. E eu trabalhava também nas jornadas. Eu fazia os outros clubes. Isso. Tiradentes, Uniclinic, na época, não era Atlético Cearense e tal. E aí, sempre que tinha um jogo Fortaleza e Tiradentes, Fortaleza, Uniclinic, Ceará e tal, a gente ia trabalhar. E aí foi na época exatamente que surgiu a equipe de esportes na Jangadeiro, que o José me ligou. Ele disse, cara, a Jangadeiro vai criar uma equipe de esportes, eu tô à frente e quero saber se você quer fazer parte. Você trabalhou com o José na Assunção? Já tinha trabalhado na Clube. E na Clube? Na Clube. Quando eu era plantonista, o José era comentarista. Caraca, que massa. Lá na Clube. Então ele já conhecia o meu trabalho, já me conhecia. Ele disse, você quer vir? Eu digo, na hora, meu amigo. Ora, eu estava trabalhando praticamente de graça, não recebia nada. Lá, carteira assinada, tudo direitinho, como é que não vai? Eu digo, é aqui. Diga onde é que eu assino. E aí pronto, começou em 2014. E aí você sabe como existia o preconceito antigamente com a história de FM aqui no Ceará. Demais, né? Principalmente aqui em Fortaleza. Verdade. Porque as equipes de esporte só eram nas rádios AM. Isso. E toda FM que queria montar esportes, você sabe como é que funciona a FM. A FM é faturamento. Isso. Se não tem faturamento, Um abraço. tchau e benção. As equipes papocavam com linha, carretel e tudo. Isso. Então eu ficava um pouco tempo no ar. E aí todo mundo dizia, essa história de futebol FM não dá certo, isso vai acabar, não adianta. E aí, tanto é que na época que eu fui, falei com o Júlio Salles, eu digo, Júlio, recebi uma proposta assim, assim, assim. Vá, cara, vá, pode ir. E as portas estão abertas. Se lá não der certo, no dia que você quiser, volte para cá. Sou muito grato ao Júlio a isso. Cresci ouvindo Júlio Salles. Criei gosto por rádio ouvindo Júlio Salles. Torcedor do Fortaleza, né? Você sabe que tem esse estigma, né? Torcedor do Fortaleza ouvia Assunção. Isso. Torcedor do Ceará ouvia Verdes Mares. E meu pai sempre escutava a Rádio Assunção. Eu não era um cara de futebol. Eu morria de medo de estádio, Kempis. Eu comecei a andar em estádio em 2000. Não era igual a cachorro. Quando eu ouvia o barulho de fogos, eu me tremia todinho. Isso porque eu nasci em novembro. Meus pais que contam essa história. E quando foi no final do ano, meus pais, na Réveillon e tal, o caramelado foi soltar um rojão de fogos, o rojão subiu e não estourou no céu, estourou quando caiu. Estourou perto de mim. Fala. E eu criei trauma. Então, assim, até os meus 12 anos, eu não podia ouvir barulho de fogos. E meu pai sempre ia para o estádio. Ele, minha mãe, meus primos, meu irmão, botava bandeira no carro, botava o leão, aquela algazarra. Bora para o estádio. Vou nada. Mas não ia nunca. Não tinha quem fizesse. Não gostava de futebol. Não era fundo a futebol. Não acompanhava de jeito nenhum. Quando foi o start? Quando foi assim que... 2000, Copa João Avelange, Fortaleza e River do Piauí. Minha nossa. Meu pai chegou para mim e disse assim, meu pai me chama de Nando. Meu pai e minha mãe, Nando é apelido de Fernando. Mas não pergunte por quê. Beba um gole Só me d'água. chama de Nando. Beba um gole d'água. O Mas, burgumim tá ruim. Nando. Entenda assim. O nome do meu pai é Francisco Lacerda Pereira, mas ele é chamado de Giovanni. Porque na hora lá esqueceram, meu avô não esqueceu de botar o Giovanni. Aí botou só Francisco Lacerda Pereira. E ficou Giovanni pronto. Mas não tem Giovanni no nome dele. E o Nando? Eu não tenho a menor ideia. Não é Fernando Não, Anderson? nada, não, né? nada. Meu nome era para ser Jonas. Só Na que Bíblia. o meu primo nasceu primeiro. O nome do meu bisavô, o pai do meu avô, era Jonas. Então seria uma homenagem a ele. Só que o meu tio teve o filho primeiro e colocou de Jonas. Aí não dava. Aí não vão ficar dois Jonas, e colocaram de Anderson. Só que eles me chamam de Nando e meu irmão, que é Erickson, eles chamam de Bel. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aí meu pai chegou e disse, Nando, bora pro estádio? Eu disse, pai, eu não vou. O senhor sabe que eu não vou. Ele disse, não vai ter fogos. Aconteceu um problema lá, para variar, com as organizadas e proibiram a utilização de fogos no estádio. Tá bom, se é assim, vou. Só acompanhava o jogo na televisão. E naquela época, 98, 99, até 2000, só passava jogos ou de time de Rio ou de São Paulo. Tanto é que eu cresci simpatia pelo Corinthians por conta disso. Total. Eu, Frederico, você, a gente é corintiano por conta disso. Aí eu digo, tá bom, vamos lá. Fortaleza e River no PV. Quando eu pego aquela esquina da federação para entrar ali no... O time está entrando em campo. Quempão. Oh, meu Deus. Começou. Mentira. Prrr, meu amigo, eu não sabia onde... O coração veio logo aqui. Aí meu pai disse, calma, que isso é só enquanto o time está entrando em campo.
Dito e feito. Entramos, acabaram os fogos, começou o jogo e tal, e do nosso lado sentou um rapaz com um filho, com a camisa do River. Não existia aquela história da época de divisória de torcida. A gente aqui no meio da torcida do Fortaleza e ele aqui pertinho da gente com o filho. Fortaleza fez 1-0, o River, empatou. Aí eles se abraçaram e tal, comemoraram. O jogo terminou 3-1, Fortaleza ganhou. Aí a gente naquela brincadeira, vem o ano que vem de novo, tem mais pé e tal. Assim, mas naquela brincadeira sadia, nada de ofender, nada de... Gostei. Ok. Aí foi aí que... Aí daí comecei a ir. Fui ao Castelão a primeira vez, Fortaleza e Juazeiro. Rapaz, o Juazeiro meteu a sola no Fortaleza, foi 3-1. Minha nossa. Naquela época das vacas magras, Fortaleza passou 7 anos sem ganhar de ninguém. Cheguei no Castelão, porque no PV você chega por baixo e sobe. Isso. No Castelão você já chegava em cima. Fiquei tonto, querendo ânsia de vômito. Vale um negócio estranho. Beleza, ok. Aí comecei a frequentar. Frequentei. Fui naquele Fortaleza Itapipoca, dos 7 anos que Fortaleza não ganhava nada, foi campeão do Tour, que o alambrado caiu. Sim. Entrei na cacunda do meu pai, naquele jogo. Meu pai ele tem uma placa de platina de um acidente que ele sofreu. Ele caiu com o carro num barranco, lá em Xaramubim. Ele, minha mãe, meu irmão. Misericórdia. Não morreu porque Deus não quis. Ave Maria. E aí, mesmo assim, ele me colocou na cacunda dele, entrei no estádio. E aí começou. Pronto, foi daí que eu comecei. E quando eu não podia ir para o estádio, era ouvindo rádio. E ouvindo sempre Assunção. Sempre Assunção. Então, Júlio, Messias, Mário Salles. E tive o prazer de trabalhar com eles. Wilton Bezerra. Isso, aí eu acho que é... Danilo, foi daí que eu conheci o Danilo. Então, assim, eu tive a sorte e o prazer de trabalhar com o que eu gosto, cobrindo o time que eu gosto hoje, com pessoas que eu cresci ouvindo e conhecendo e foram o meu alicerce dentro do rádio. Eu acho interessante, né? Olha os jogos que o homem foi assistir. Juazeiro, Itapipoca, River. E a turma hoje, hein, veterano? River Plate, Boca Juniors. Não, só vou ao jogo se for internacional. Só vou ao jogo se for contra time de Série A. A diferença é muito. Tempão era um sonho que eu sempre tive. Era mesmo? Era um sonho que eu sempre tive. Digo, achava que ia dar certo. Só para você ter ideia, o meu trabalho de faculdade, o meu TCC, é assim, o futebol cearense um dia vai ser grande? A pergunta era essa. O que o futebol cearense precisa para ser grande? Aí entrevistei várias pessoas, Júlio Salles, Ribamar Bezerra, Gomes Farias, Tom Barros, vários para saber. Nunca nenhum deles imaginava que o Fortaleza, ou até o próprio Ceará agora com a Sul-Americana também, chegasse nesse patamar. Negócio assim, para você ver, eu imagino ainda mais para um torcedor, aqui é um trabalho acadêmico diferente, você tinha que ter um pouco mais de sentimento, mas eu imagino para o torcedor, imagina você que pegou essa fase difícil, esse sonho de que está vendo o que está acontecendo hoje. Eu imaginava, sabe? Eu tinha um sonho, mas eu imaginava. Eu digo, meu Deus, dia já pensou, ou Fortaleza, ou Ceará, qualquer um. Claro que eu queria o Fortaleza. Óbvio. Mas a gente sempre ter a constância de ficar trabalhando em jogos grandes, em ficar na Série A por muito tempo, porque é legal você estar. Mas aquela história do bate e volta, isso frustra, sabe? Demais. Frustra muito. É aquela história, o cara quer andar numa Ferrari, aí dá só uma voltinha, aí entrega a chave, aí fica com aquele gostinho de quero mais. Eu não, eu quero andar sempre, eu quero estar sempre lá. Só que eu não imaginava que fosse tão cedo. E de maneira tão meteórica como foi. Porque ninguém imaginava o Fortaleza, depois de ter passado 8 anos na Série C, subir da B para A sendo campeão. E aconteceu. E o mais impressionante foi ter chegado na Série A e ter ficado com toda a dificuldade. Eu sempre imaginava, o Fortaleza vai ficar ali 5, 6, 8 anos nessa briga para não cair, beliscando aqui e acolá, uma Sul-Americana e tal, para depois se consolidar, criar um alicerce, aí sim, pensar em G10, G8, por aí vai. Mas não, o time já com 3 anos, já pay buff e foi. E está sendo bom, está sendo ótimo. Está sendo maravilhoso. Acho, não só profissionalmente, né? Mas eu acho que como torcedor também é um negócio fora do comum, né? Total. Eu era tão acostumado com Série B, Série C, que eu mais tinha Série A.
Eu sempre tive tesão em assistir jogo aleatório. Tanto é que tá aqui, ó. Eu torço um time que é da Costa Rica. Nós vamos já falar sobre isso aí. Então, assim... Eu não bato muito bem das ideias, não, Kefão. Como a gente volta, principalmente das batidas das ideias. Pô, você trabalhou também... A equipe que o Futebolês botou também foi uma equipe, né? Você tem Carlos Fred ali, que eu acho que era um... O Fred sempre foi um grande nome, né? Grande nome, gigante, né? E assim, você obviamente já tinha trabalhado com o Júlio Salles, mas você não era protagonista, né? Você não era o cara ali de... Você não era o Aloysio Lima. Aliás, eu tive um jogo que eu pude. Ah, foi? Deixaram? Não, o Aloysio ficou doente. E você sabe que o Aloysio, com aquele vozeirão dele, quando ele fica rouco, ele fica rouco. Não tem como. A voz some. E aí ele ficou doente, aí o Júlio... Cara, dá pra tu ir? Ora, meu amigo. Sonho de criança, trabalhar com o Júlio Salles, fazendo o jogo do Fortaleza, cobrindo o Fortaleza. É louco. E o jogo foi 0x0. Faz que nossa. 0x0. Mas como foi lá com o Carlos Fred, cara? Ainda mais, e como eu disse, né, sendo protagonista, né, sendo repórter lá. Tá, do Frederico, ele era um ser humano espetacular. E ainda chamava você de Azevedo, né? Cabrito. E Cabrito, obviamente. Foi ele que me apelidou de Cabrito, lá na Rádio Clube. Chamava o Chivito de Ouro. Cabrito pra lá, cabrito pra cá. Na época eu era novo, né? Sim. E foi ele quem batizou meu nome no rádio, Anderson Azevedo. Ah, foi? É, porque meu nome é Anderson Azevedo Nogueira. Então era Anderson. E como na época tinha o nó de Nogueira, para não ficar 2 Nogueiras, ele disse, não, Anderson Azevedo. É um nome bom, Anderson Azevedo. Por que não? E aí, começou ele narrando. Hoje ele já tá no céu, assim eu espero, porque o caba foi moleque. Frederico era moleque. Cara, você tem uma foto boa com ele. Eu vou contar essa daqui. Frederico, onde você estiver, me perdoe. O Frederico estava na Rádio Clube. Ele botava a bancadinha na frente da TV. Aí ele tirava a camisa, narrava sem camisa. Isso. Aí pegava um cantinhozinho pequenininho de uísque. Ah, era uísque? Uísque. Botava no copinho e manda bala. Cara. E assim, aí fazia as transmissões, aquela empolgação e tal e tudo. E ele sempre muito moleque, sempre brincalhão daquele jeito, adorava a Fórmula 1. Quantos e quantos domingos eu era acordado cedo pelo Fred me ligando, querendo saber se tinha corrida de Fórmula 1, que horas era, aonde era, várias e várias vezes. Às vezes que eu não estava grog de sono, eu atendia. Outras vezes, não. Inclusive, a última vez que ele me ligou, eu não atendi. Estava dormindo. Aí depois foi que veio a notícia que ele tinha infartado e tal. Assim, foi um baque muito grande para todos nós. Nossa, muito grande, porque o Fred era uma lenda viva do rádio. Né? Então, era um grande nome. A bagagem do Fred. O Fred era um baita narrador, mas como comentarista, eu achava ele muito melhor do que como narrador. Porque ele tinha bagagem. O Fred ele sabia falar dos assuntos com muita propriedade. Então, assim, era pé e bufo, tal, não gaguejava, falava assim, era muito, muito, muito bom. Isso. Eu adorava o Fred como comentarista. E foi muito boa a nossa parceria enquanto durou. Muito boa. Além dele, né? Vocês têm... Obviamente, o Fred sai, né? Vem César, vem Irismar, fica bom. O Alessandro também aparece, sem dúvida alguma. Mas o Futebolês, ele tem uma das vantagens, Anderson, com vocês lá, que eu acho que esse estilo, cara, de vocês é que eu acho que encanta muito, né? Porque você tem o Caio, que é de um estilo, o Renato, que é de outro, o Jussier, naquele estilo moleque, ele é muito também parecido com você, o Danilão, que é mais sério, né? Então, eu acho que é um complementando o outro, né? E aí eu acredito que isso ajuda demais, não só para vocês, obviamente, e principalmente para o público, né? Com certeza, porque assim, cada qual tem o seu estilo. Cada qual tem o seu formato. Então, o Danilo é o cara tradicional. Isso, é. Aquele repórter que chega para dar notícia, dá a notícia, se tiver algum feedback a mais, ele dá, mas ok, é aquilo ali, acabou-se. É o cara centrado. Eu sou o cara da molecagem. Total. Eu sou o cara que chego para dar notícia e tal, mas dou do meu jeito. Você sabe como é que é. Nas transmissões, faço também do meu jeito. Tanto é que essa do Vai Se Lascar, que foi com o Pedro Augusto no jogo do Red Bull Bragantino. Isso. Que a gente foi lá pro Uruguai e tal. Toda aquela história
dos pênaltis, da decisão da Sul-Americana e tal. Ele não é um mau jogador. Não, longe disso. Criou-se o folclore pelo fato de ele ter perdido o pênalti e tudo. Mas naquele dia, daquele jogo do Bragantino, aquele gol que ele perdeu, o cara arrancou do meio campo, só ele, o goleiro. Se quisesse, poderia rolar a bola, poderia fazer tudo. E o cara perdeu o gol. E eu não posso esculhambar ninguém. A vontade é de esculhambar, é de mandar, mas eu não posso. Então, vai se lascar, vai para baixo da égua, jogador ruim e tal. E eu sei que naquela hora o torcedor quer extravasar, quer dizer aquilo ali. E não tem quem diga. Então, assim, para mim foi difícil. Porque no começo você não queria. Não queria porque não era o estilo da rádio. Entendi. A gente tem que seguir um padrão, que era o padrão de São Paulo. Só que eu dizia, cara, a gente está no Ceará, a gente não está em São Paulo. O jeito de São Paulo é um, o jeito do Ceará é outro, de Brasília é outro, da Paraíba é outro. Tanto é que quando surgiu o futebolês, era futebolês o nosso jeito de torcer. Isso. Porque era o nosso jeito, é o nosso jeito de se comunicar, é o nosso jeito de fazer programa. Então, pegou, o pessoal gostou. Cada qual tem um estilo, cada qual tem um jeito, e a gente meio que se complementa. O Caio, ele fica pé da vida comigo, porque ele pega um ar danado. Já percebi. Ele pega um ar monstro. E aí muita gente pensa que aquilo ali... Realmente o Caio pega a corda. Só que é só no momento. Claro. Eu e o Caio, nós somos muito amigos. E ele às vezes diz, cara, não faz isso. Tu quebra minha linha de raciocínio e tudo. Eu digo, macho, mas eu só faço contigo só porque tu pega A. É igual apelido. O apelido, quando o cara chama... Total. Se o cara pegar A, lascou-se. Ele vai morrer sendo chamado daquilo ali. Acabou. Porque eu sei que o Renato fala mais do que ele. O Renato fala mais do que tu. Só que o Renato não pega a corda. E tu pega. Não, mas não sei o quê. Porque depois não é você que vai receber recado do Instagram dizendo que você é mal educado. Porque o Caio pega a corda. O Caio fica indignado. É massa. Misericórdia. Calma. Quebrante. Beba água aí pra gente beber. Deixa eu falar. Assim, esse seu estilo, e obviamente, do Caio pegar, o José também não passa de um moleque, porque ele dá corda. Ele dá muita corda. Dá corda ele total. acaba frescando. Ô, Anderson, e aí? Às vezes, até no comentário do Caio, ele fala, só para ver. E eu não entendo porque o Caio sabe, rapaz, não é possível. Aí tu também, lá por dentro, deve ficar se abrindo e falando às molecadas. É porque é o seguinte, você sabe que o humor, a piada, a brincadeira, ela tem que ter a hora certa. Boa. Ele é naquela fração de segundo, sabe? Aquela coisa momentânea. A piada, para fazer sentido, ela tem que ser utilizada na hora certa. Então, o que é que acontece? Eu pego as coisas no ar. Por exemplo, intervalo de jogo. Aí o José vai chamar o Caio. Caio, vamos aqui um pitaquinho e tal. Depois dos comerciais você complementa e tal, dá o geral. Mas agora, 1 minutinho. Aí o Caio começa. Pá, 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 pá. Fala 2, 3 minutos. Aí, quando ele termina, aí eu chego e digo assim, rapaz, o José disse que era só 1 minuto, mas se não fosse. Rapaz, pra quê? Eu vi. Aí o José não é nada moleque. Rapaz, não diga isso não. Diga isso do Caio, não. Aí o Caio, olha, eu tô aqui do lado do chefe, não sei o que. O José disse, eu não sou chefe de ninguém. Ele disse, se você fica fazendo assim, sinal do relógio, mandando eu falar, aí você tá no estúdio e não tá vendo. Eu digo, homem, se acalme. Cuidado com a sua língua. Você vai ter um treco, já. E o pior é que ele fica a pé da vida mesmo. E a gente sabe como é que é, meu amigo. Dá corda, lascou. A gente só quer isso. E o povo gosta. O povo gosta de molecagem. Total, pô. Tempão, 5 horas da tarde, é horário de engarrafamento. É horário de você pegar a criança na escola. Certeza. Então, assim, programa de esporte, você tem a Bambam. Você tem a Bambam. É o que eu te digo, a informação você vai encontrar em todo canto. Só que o diferencial da gente é exatamente esse. Porque a gente procura desopilar, desestressar, falar de baboseira, de besteira, de qualquer... naquele momento, para exatamente fazer com que quem está do outro lado, sabe, não se sinta tão assim, obsoleto, tão só preso no conteúdo. Boa. E aí o pessoal vai à loucura, vai ao delírio. E eu falo cada coisa que às vezes eu procuro nem que eu digo, olha, não deixe eu falar. Eu não quero falar. Às vezes quando aí você diz, não, mas fale. A última foi... Deixa quieto. É. Pô, é porque tem algumas... Toca a campanha na tua casa. Às
Aí tu fala, aí, cara, aí, rapaz, perde a linha de raciocínio até do torcedor. Rapaz, o que era mesmo que eles estavam falando? E o pior, às vezes, rapaz, continua aí, sim, quem era a pessoa que a tocou na campainha? Porque assim, a gente tá home office. Então, Isso. home office, muita coisa pode acontecer. Eu não tenho estúdio em casa. Não tenho. Então, o estúdio era montado, primeiro, quando eu morava nos meus avós, lá na sala de janta. E hoje, que eu tô com os meus pais, na sala. Então, lá dos meus avós, a campainha era na sala de janta. Então, quem tocasse a campainha, na hora eu ouvi. Eu estava ao vivo, estava falando. Então, assim, o cachorro late, o gato mia. O pitinho pio. O pinto pia. Meu avô comendo, batia a colher no prato, que ele tem Parkinson, então ele treme mais que Toyota em ponto morto. Então, quando ele estava comendo, ele batia a colher no prato. E o barulho pegava. Aí eu dizia... Meu avô nem tanto, porque meu avô já é um senhor de 83, 84 anos. Então, assim, você releva certas coisas. Mas a minha tia, eu dizia, vou entrar no ar. Então, por favor, entre 5 e 6, procura fazer o mínimo de barulho possível. Tá bom. Aí ela ia, lavava prato, ligava a torneira, pegava na estante, abria a estante, fechava a estante. Abria a estante, fechava a estante. Aí, num dia que eu peguei ar, eu tinha muita coisa para falar. Eram várias informações. E eu sou daqueles que eu odeio decorar, Kempis. Eu odeio, eu não sou de decorar. Eu sou aquele cara que trabalha por tópicos. Eu pego o tópico e destrincho todinho. Então, era muita coisa que eu tinha que falar. E era exatamente isso que eu fazia. Eu anotava o tópico e ia falando. Só que como era muita coisa e estava tendo muito barulho, eu estava no pensamento do que eu estava falando, mas, ao mesmo tempo, incomodado com o barulho. E eu não estava conseguindo raciocinar direito. Aí eu parei, digo, ei, por favor, dá para parar? Eu estou no ar. Mas foi sério, eu fiquei com raiva. Digo, eu estou no ar. Não está vendo que eu estou no ar? Isso aqui não é brincadeira, não. Eu estou trabalhando. Bem sério. Meu avô, para ele, tanto faz como tanto fez, que ele não estava nem aí. Mas aí a minha tia ficou com raiva. Eu digo, eu não estou falando que eu estou no ar. Você não sabe, todo dia que eu estou no ar aqui, onde eu estou trabalhando é aqui. Não pode segurar isso aí para levar depois, pegar. Não, tem que ser na hora do programa. E hoje, tudo que a gente faz é filmado. Certeza. Antigamente, não. O rádio você faria nu. Ninguém estava nem aí, ninguém ia estar vendo. Hoje não, tudo é filmado. Então, aí o pessoal pega, tira esses cortes. Na época que o Luceiro foi contratado, o Luceiro é o gato, né? Eu peguei o meu gato lá em casa, o Miauí, segurei, foi arranhado e tal. Miauí, o bichinho foi até atropelado. Não, morreu. rapaz. Mas eu dizia isso, eu dizia, o Miauí um dia vai papocar. Porque o Miauí vivia gatarigando. O negócio dele era ir atrás das gatas no meio da rua. E você sabe que gato que não fica preso dentro de casa... Certeza. Vai pro meio da rua. Foi o que aconteceu. Mas morreu feliz. Ainda bem, Morreu menos feliz. mal, menos mal. Mas o José também dá uma cordazinha, viu? Dá. Quando você fala, quando acontece, quem é? O que é que ele está comendo? E aí começa todo o negócio. Também. E aí vai se desenrolando. Porque não tem esse canto nenhum. Isso. Não tem por isso que eu acho que nenhum. cativa, cara. Eu acho que cativa por causa disso, né? Porque esse lado acaba sendo bem realista. E eu acho que o principal, né, sendo bem verdadeiro, né? E o torcedor, eu acho que às vezes você fica tentando esconder e a gente viveu um período todo com aquele padrão global, tudo certinho, tudo assim. Eu acho aquilo ali um saco. Então, às eu acho vezes que eu não me encaixaria, sabe? Tem que ser fora da caixa. Eu não vou dizer que não, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Mas eu acho que eu não me encaixaria naquele padrão, aquele perfil. Ah, mas obviamente, você indo para lá, você tem que mostrar o seu lado. Eu tô aqui fazendo o programa. Minha mãe, eu ia dizer, e aquela ali, mas ela não tá ali, tá lá atrás. Fico conversando. Eu digo, a pracinha ali, um quarteirão. Vamos para lá conversar. Eu tô no ar, vocês estão vendo, não? No ar. É isso, mas porque a gente tá escutando, tá vendo o que é esse barulho. Atrapalha. Total. E eu digo, meu amigo, se for para falar, eu falo. Não tem essa, não. Mudar um pouco o tópico, queria que você falasse dessa paixão pela Costa Rica. Acredito que tenha sido porque ela tem vindo jogar aqui. Mas eu queria que você pudesse mesmo assim, porque é um negócio sério, você acompanha. Quem não sabe, meus amigos, o homem acompanha, viu? É sério, ele acompanha mesmo. Copa do Mundo de 2014. Ano que a gente entra na Band News. Copa do Mundo aqui no Brasil. Nunca tinha trabalhado fazendo cobertura de seleção. Nunca fiz, na verdade. E aí, a gente recebe a informação que a gente vai ter que trabalhar na Copa. Eu e o Danilo. Aí a gente... trabalhar na Copa. Só acostumado com as coisas locais e tal. Bora, todo mundo empolgado e tudo. Aí, o Jussier, olha, tu vai para Beira-Mar e vai cobrir a chegada da Costa Rica.
Eles vão estar no Hotel Luzeiros, chegam tal horas, ia ter Costa Rica e Uruguai aqui, Uruguai e Costa Rica. Primeiro jogo da Copa aqui. Beleza, fui. Quando eu chego na beira-mar, tá logo aquela multidão tricolor. Tô em casa. A Costa Rica é vermelha, azul e branca. Tô em casa. E eu arranho um pouquinho de espanhol. Sempre gostei de espanhol. Nunca gostei de inglês. Então, o portunhol dava para ir e tal. Aí comecei a conversar com o pessoal. Olha, você é da onde? Costa Rica, de que cidade? E eu já tinha pesquisado antes o futebol costarriquenho. Saprissa, Alajuelense, que são os dois grandes. E as cidades que tinha Herédia, Cartago, Punta Arenas, e por aí vai. Aí eu perguntava, olha, você é de onde? Eu falava, São José, Tosquitime, Saprissa. E você? Alajuela, eu sou da Alajuelense. Aí nessa brincadeira, fiz a chegada, a cobertura da chegada e tal. Gostei, o pessoal muito simpático, muito receptivo. Você sabe que o americano, quando eu falo do americano, do modo geral... O latino-americano. O latino, pronto, o latino-americano. Ele é muito receptivo, ele é muito caloroso, caliente. E aí cheguei em casa, fui pesquisar mais a fundo sobre o futebol de lá. E aí eu descobri a Liga Deportiva Alajuelense, que é leão também. O mascote é um leão. É um leão. E aí eu gosto do vermelho e preto, apesar de não gostar do Flamengo. Não gosto do Flamengo. Mas eu gosto da combinação vermelho e preto. Guarani de Sobral. Guarani de Sobral e tal. E aí eu descobri que a Alajuelense era leão. Na época era o Facebook. O Facebook era o sucesso. Comecei a entrar em comunidades da Alajuelense no Facebook, dizendo que era um brasileiro, que tinha conhecido a Costa Rica na Copa e tal, e que estava querendo conhecer mais sobre o futebol costarriquenho. E comecei a fazer amizades com vários torcedores da Alajuelense, via Facebook. Nunca tinha visto ninguém ao vivo, a não ser os que vieram para cá. E aí eles me abraçaram. Poxa, como é que pode um brasileiro? De onde foi que você ouviu falar da Liga? Porque lá é a Alajuelense, mas eles chamam de Liga. É Liga Deportiva Alajuelense. La Liga. Onde foi que você ouviu falar da Liga e tal? Eu disse, olha aqui, Copa do Mundo, pesquisando assim, assado e tal. Eles me abraçaram. E aí eu queria muito comprar uma camisa da Alajuelense. Eu faço coleção de camisas. Só que eu não gosto de pedir. Eu odeio pedir, Kempão. Eu não gosto de pedir. Principalmente nesse nosso meio. Nossa, confundem, né? Exatamente. Porque na hora que se eu pedir uma camisa de um jogador, no dia que eu for precisar criticar ele, o cara vai dizer, pô, cara, tu me pediu a camisa e tá me criticando. Então eu não gosto. Eu compro. Eu sempre gostei de comprar. E aí, por sorte, ou seja lá o que for, me responde um rapaz que não tinha foto no perfil do Facebook. Fala, Pedro. Escreveu em espanhol. Qual o tamanho da sua camisa e me mande o endereço que você quer que envie. Aí eu... Eita, golpe rapaz, bem dado. Quem sois? Aí tinha lá, Joseph M. Joseph. Eu digo, esse cara. Pesquisei, não achei nada e tal. Aí fui pro fórum da torcida da Alajuelense. Pessoal, vocês conhecem Joseph M. Joseph? Meu amigo, era o vice-presidente da Alajuelense. Caramba! Vice-presidente, na época. O presidente era o Campo e ele era o vice. E aí eu fui, respondi, agradeci. Ele me mandou. Para não dizer que eu não paguei nada, eu só paguei o imposto. Porque a camisa, como ela vem de fora, você tem que pagar o imposto para poder receber. Eu só paguei o imposto. Eu não paguei pela camisa. Ele mandou via DHL e eu recebi aqui. Recebi a rubro-negra, recebi a branca, recebi cachecol, caramba, gorro. Ele me mandou, depois dessa primeira, o kit do centenário da Alajuelense.
a camisa do centenário, a bola original, a primeira bola, a réplica da primeira bola que eles jogaram na Costa Rica. Assim, algo surreal. Surreal. E aí, meu amor foi crescendo, eu fui acompanhando pela internet os jogos, via stream. E aí, a Alajuelense não ganhava nada. Perdia clássico. Tava numa maré lá Fortaleza. Há 7 anos sem ganhar nada. E aí, acabou que ela ganhou uns 2, 3 anos atrás. E eu chorei. Foi uma empolgação danada. E aí começou. Pô, acompanhando os jogos da Costa Rica, sim, na Copa do Mundo, e da Alajuelense no Campeonato Nacional. Só que como tem o fuso horário, os jogos lá começam 11 da noite e tal. E muitas vezes eu não conseguia acompanhar. Acabava dormindo. E aí, foi assim que nasceu. Foi assim que maravilha, que criou. Cara. Tanto é que eu devo, até hoje, uma camisa do Fortaleza ao Joseph. Eu prometi ao Joseph. E no dia que eu for a Costa Rica, eu tenho esse sonho de ir a Costa Rica ainda. Tem que ir. Não fui, porque ainda a farpela financeira não deixou. Sim. Mas quando eu for, vou entregar em mãos uma camisa do Fortaleza para ele e para o Ocampo, que hoje não é mais o presidente, o Ocampo entregou. Ele já deixou, terminou o mandato dele. Ele, inclusive, é professor da Universidade de Costa Rica. Massa. E vou fazer isso e várias outras coisas. Eu acho que antes de todo ser humano morrer, ele deveria conhecer um outro país, uma outra cultura. Sem dúvida. Um outro local. É muita coisa diferente, sabe? E demais. É para o conhecimento, para a cultura da gente. E, cara, meu tio fez agora há pouco, né? Ele foi conhecer todos os países americanos. Lá do Canadá até a Argentina. Ele conhece todos. Ele tinha esse grande sonho da vida dele, conhecer todos os países. Suriname, Guianas, todas. E Costa Rica, ele foi para Costa Rica, eu perguntei para ele, né, que eu lembro do amigo. Costa Rica não tem como não lembrar de você. Eu e aí, maravilhoso. Maravilhoso, espetacular. Ele foi para San José. Espetacular. É porque a Costa Rica é um país pequeno e é um país de muito verde. Então, assim, o turismo lá é o turismo ecológico. Não tem como... Tem praia também, mas as praias de lá são bem diferentes das praias aqui do Brasil. Tanto que em 3 horas de carro, você cruza o país de norte a sul. Você sai do Mar do Caribe para o Pacífico. Então, assim, é pequeno mesmo. Isso. É muito, muito rápido, você conhece. Então, assim, por exemplo, lá tem uma cidade chamada Punta Arenas. Punta Arenas é um braço de terra dentro do mar. Você imagina, aqui onde está a mesa é o mar, e aqui o meu braço é a cidade. A cidade é só isso aqui. Total. É só isso aqui. E o estádio é bem aqui, no meio. Então, assim, é algo bem diferente, sabe? Bem exótico mesmo. A gente tem que fazer uma campanha, né, cara? Cara, eu sou louco para ir. Fazer o amigo ir lá. Louco para ir. A gente devia fazer uma promessa. Se o Fortaleza for campeão aí sul-americano ou brasileiro, para tu ir para lá, né? Rapaz, se desse era bom demais. Existe, inclusive, a possibilidade. Lembra um torneio aí que falaram que ia ter o campeão da Sul-Americana, com o campeão da CONCACAF, com não sei quem. Era verdade. Se a Alajuelense um dia chegasse, né? Como já chegou, o problema é que só dá Estados Unidos e México. Isso, aí Estados Unidos e México. E essa camisa é um remake da camisa de agora, da temporada, da última temporada agora. Agradecer até o Potiguara, que foi o Potiguara que fez pra mim, da Fackel. Obrigado a ele. Massa. Então... Tá bonito. Ele fez pra mim, eu disse, rapaz, eu vou com ela lá no Quempão. Inclusive, agradecer você estar de rubro-negro. Isso, não foi combinado. Não foi combinado. Não foi combinado. Mas agradeço a homenagem, mesmo que direta. Amiga, a gente passa rápido demais. Já me avisaram ali, falta menos de 10 minutos. Que dou grande. Tem tanta coisa pra falar. Mas antes... Onde é que dói? Pô, o amigo terminar o programa com 1 hora, a gente podia ver um programa de 3 horas aqui que dava pra gente falar aqui muita coisa. Tem tanta coisa ainda pra perguntar, mas enfim, falar do Fortaleza. Você quer agora. o pinga-fogo? Ô, saudade. Nossa, falei, não, pô, a gente tem que falar do rádio, da TV, que você tá na TV, das viagens. Nossa, as viagens que a gente fez juntos, os hotéis, as fotos que o Jussier tirou de você. E você, a sua famosa dança lá, era Reginaldo Rossi ou era Bartô? Não, ali era Nunes Filho. Nunes Filho. Nunes Filho, rei do brega lá de Manaus. Olha, tinha muita coisa, mas eu queria que você falasse, obviamente, do Fortaleza, que você disse que é um sonho que está acontecendo. O Fortaleza, você considera o Vojvoda o maior treinador, melhor e maior treinador da história? Como é que você vê aí? E Rogério Ceni, o que você acha? Era... Para mim, o maior até então, antes de Vojvoda.
por conta do que o Rogério fez e transformou o Fortaleza. Notoriamente, Fortaleza antes do Rogério era um, depois do Rogério foi outro. E aí ficava sempre aquela, poxa vida, o que vai ser do Fortaleza quando o Rogério for embora? Será que o Fortaleza vai conseguir pelo menos se manter? E não, Fortaleza melhorou e melhorou anos-luz aquilo que ficou, né? Uhum. Então, assim, não tem como você desvincular o Fortaleza antes de Rogério e depois de Rogério. Só que o Vojvoda, ele é altamente fora da curva. A diferença que, sempre que me pergunta para mim, de Vojvoda para Rogério Ceni, é a seguinte: o Ceni tem as amarras que o Vojvoda não tem. O Ceni é um baita treinador. Só que o Ceni, ele tem um nome a zelar. Por conta da carreira que ele construiu no São Paulo, por tudo que ele construiu no cenário do futebol brasileiro, coisa que o Vojvoda não tem. Então o Ceni sabe que se ele fizer uma campanha boa com o Fortaleza, ok. Mas se ele fizer uma campanha ruim com o Fortaleza, é o nome do Ceni que vai para baixo. Já o Vojvoda, quem é Vojvoda na fila do pão? Ninguém conhecia Juan Pablo Vojvoda, ninguém sabia nem que esse cidadão existia. Então, se ele chegasse aqui e fizesse uma campanha boa com o Fortaleza, ótimo. Se ele fizesse uma campanha ruim com o Fortaleza, no outro ano ele ia embora, ninguém ia saber nem que o Juan Pablo Vojvoda tinha passado por aqui. Então, assim, o Vojvoda, ele é ousado ao ponto do que o Rogério Ceni não era, entendeu? Eu via dessa maneira. As amarras que o Rogério tinha, o Vojvoda não tem. O Vojvoda é aquele cara, o que é que eu tenho a perder? Nada. Se eu não tenho nada a perder, eu vou para cima. Vamos em busca daquilo que a gente quer. Não é isso que a gente quer? Vamos para cima. Não vamos ter medo. Se é para perder, vamos perder jogando. Se é para ser goleado, vamos ser goleado atacando. Coisa que o Rogério não tinha. Era isso que eu acho que se o Rogério ele se livrasse um pouco mais dessas amarras, do medo pelo nome Rogério Ceni, dele ter de manchar, eu acho que ele iria bem mais além. Porque é um cara que tem um gabarito espetacular, altamente inteligente, um baita profissional. Não tem o que se falar do profissional Rogério Ceni. Não tem o que se falar. Certeza. Mas são questões que cada qual sabe aonde dá, né? O sapato que aperta quem calça. Total. E acho que, como você foi muito bem, e o Vojvoda, ele também está um degrauzinho a mais em todos aqui, que já passaram até por aqui, né? A gente percebe que é um cara também completamente, como você fora da curva em tudo, né? É um cara humano. Guardadas as devidas comparações e contas bancárias, eu tô pro rádio como o Vojvoda tá como treinador. Você passa por mim, você não dá nada. Você passa pelo Vojvoda, você não dá nada. Não dá nada. É um cara que vai no shopping, que vai no supermercado, que vai na bodega, que vai em qualquer canto. Não tem segurança, não tem nada. Hoje em dia ele não consegue fazer isso, porque hoje todo mundo sabe quem é o Vojvoda. Mas quando não, o cara que ia pro outro lado da rua assistir racha, o cara que ficou preso do lado de fora do portão, porque não tinha a chave do portão. Onde é que você vê isso, Kempis? Isso não existe. Não tem, cara, não tem. É o que eu digo sempre. Caráter e simpatia não se conquista, se nasce. Ou você tem, ou você não tem. Você não cria caráter e simpatia da noite pro dia. Verdade. Não cria. Não tem como. Ou você nasce ou você não é. E ele é demais. Anderson, a gente fala muito de treinador e jogador. Quem para você é o grande nome do Fortaleza? Quem você viu de jogadores? Cara, esse aqui dava gosto. Cara, para mim, eu tenho uma memória afetiva muito grande com ele. Mas até hoje eu não vi. Dos tempos que eu comecei a acompanhar Fortaleza até hoje, eu não vi um cidadão fazer o que Clodoaldo fez. É mesmo? Não tem. Fazer o que ele fazia com a bola, não tem. Não tem. Matar no peito, voleio, bicicleta, cobertura. Um cara altamente frio na cara do gol. Não tem. Não tem. Para mim, uma das maiores injustiças foi Clodoaldo não ter vestido a camisa da seleção brasileira. Não tem. Você pode falar Ronaldo, Romário e tal. Você pode ter muita pretensão. Mas não. Para quem viu o Clodoaldo dentro de campo, não era nenhuma pretensão. Fazer o que o Clodoaldo fazia, até hoje eu não vi ninguém fazer. Ninguém.
E dessa geração nova agora? Desse novo salto do Fortaleza de Série A? Tem algum jogador que marca o torcedor profissional, Anderson Azevedo? Cara, desse tempo, da Série A agora... Isso, 18, 17 para cá, vai lá, 18. O time que saiu da Série C, que chegou na Série B, que agora está na Libertadores, Sul-Americana e Brasileirão. Quer queira, quer não queira, o Boeck. Boeck, porque se não fosse por ele, meu pai sempre dizia, Fortaleza vai sair na Série C no dia que tiver um goleiro. Enquanto não tiver um goleiro, não sai. Então, hoje a gente saiu da Série C. Graças ao Boeck também. Porque o time que saiu da Série C, todo mundo sabe, era sofrível. Foi o pior time que o Fortaleza montou. E foi o time que conseguiu sair da Série C. Então, Boeck, Tinga, um jogador que marca muito até hoje, porque também saiu daqueles confins da Série C, está aí até hoje. Essas contratações que o Fortaleza fez de fora, que eu jamais esperava, tirar um Pochettino do River Plate, tirar um Lucero do Colo-Colo. Agora vai ver esse jogador do Boca também, que era capitão do Paul Fernandes, que era do Boca Juniors. Tá de olho em outro do River. Então, assim, é um patamar, eu acho que ninguém jamais imaginou que tão rápido o Fortaleza chegaria nessa situação. Que bom que chegou, que bom que está se mantendo e que bom que a cada ano o time sempre dá um passo maior. Sempre vai mais à frente. É isso que é o mais sensacional. E o Fortaleza, diferente do Ceará, é uma crítica que eu faço ao Ceará, o Fortaleza sempre mirou em olhar para frente. E o Ceará sempre mirou em olhar onde o Fortaleza estava. Tanto é que enquanto o Ceará estava na Série A e o Fortaleza estava na Série C, para o Ceará estava bom demais. Na hora que o Fortaleza subiu para B e depois subiu para A, que o Ceará acordou e viu, vixe, agora temos um concorrente, já foi tarde. Pô, amigo, que honra. Eu vou falar a mesma coisa que eu falo aqui para as outras pessoas. Quando vem, a gente acaba terminando com inúmeros assuntos para falar. Tem que vir de novo, tá bom? É só você chamar. Temporada 2. Se eu não tiver papocado daqui até lá... Que conversa é essa? Eu volto. Controlou a diabetes? Como é que tá? Tá controlado, graças a Deus. Pronto, homem, show de bola. Tô até mais gordinho, tá? O amigo tá mais forte, rapaz. Tá criando até papada. Não é a do saudoso Belmino, mas... Não, saudade. Rapaz, não outro também que... rapaz. Meu estilo de ser é muito baseado também no Belmino. Imagina, eu vi seu depoimento sobre ele. Não, o Belmino é um espetáculo. Grande. Pô, amigo, obrigado de coração. Eu espero que você tenha gostado do bate-papo. A ideia sempre é algo bem descontraído e eu acredito que você passou isso para o público. Eu espero que você tenha sentido também a mesma coisa. Que a ideia é sempre ter um bate-papo legal para falar da carreira e, obviamente, futebol, de mídia, dessas coisas que a gente fala todo dia. Na hora, você querendo, na falta de alguém, pode chamar de novo. A gente vem sempre que o amigo quiser. Valeu, um abraço. Obrigado. Valeu. Esse foi o Anderson Azevedo, meus amigos. Então, se você está aqui no canal do blog no YouTube, deixe seu joinha, deixe sua curtida. Tenho certeza que você está até aqui porque você gostou. Então, muito obrigado. Se inscreva no canal, porque ajuda demais, fortalece aqui o canal. E na TVC, toda quinta-feira, 11 da noite, uma grande personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje foi o nosso querido Anderson Azevedo, do Futebolês. Obrigado, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu.